A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Muito boa tarde para você. E a partir de agora, com ele, o irmão Carlos André. Pai do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. A partir de agora eu quero falar para vocês que estou aqui gravando aqui o meu primeiro vídeo aqui no quintal da minha casa, aonde é mais fresquinho, mais desculpe aí porque tem um carro de som falando, sempre assim, quando tá um silêncio não aparece nada, mas parece que o inimigo ele é muito astuto, né? E ele faz de tudo para atrapalhar a obra do Senhor. Mas eu vou deixar aqui um pouquinho da palavra de Deus para vocês, que se encontra assim em Louvado seja Deus, se encontra-se em Jó, capítulo 7, versículo 8 e diante, que diz assim: eu quero que você medite, que diz assim, desculpa, capítulo 9 em diante, que diz assim: então Jó respondeu e disse, na verdade, sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus. Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Aleluia. Portanto, essa é a mensagem que eu tenho para deixar para vocês, meus amados irmãos. Mas o assunto de hoje que eu quero falar para vocês é o seguinte. No vídeo de hoje, eu quero falar para você da igreja shopping. Aí você fala o quê, Carlos? Igreja shopping? Exatamente, igreja shopping. O que é uma igreja shopping? Igreja shopping, meus amados irmãos em Cristo Jesus, é aquela igreja que quando o obreiro, o pastor e também os pregadores estão falando, né? Algumas pessoas estão conversando, ao dever de sair da sua casa para prestarem atenção na palavra de Deus. Quando elas não estão andando, elas estão praticamente andando ou conversando dentro da igreja ou andando. Eu vou colocar um exemplo de um batalhão. Vamos colocar o exemplo de um batalhão. No batalhão, quando a pessoa chega antes do coronel ou do capitão, eles ficam à vontade, não é isso? E quando o capitão ou coronel chega para dar as ordens, eles têm que prestar bem atenção. Quando o capitão fala sentido, aquele grupamento fica em sentido, prestando atenção no que o capitão ou coronel ou grande lá dentro do batalhão está falando. Então, nenhum deles não fica conversando, nenhum deles não ficam andando dentro do quartel. E mesmo assim também deveria ser na casa do Senhor. Na casa do Senhor devia ser a mesma coisa, que quando um pastor, um pregador está ali levando a palavra de Deus, nos ensinando a palavra de Deus, a igreja ela tem que sempre prestar atenção. Aleluia. Porque, meus amados irmãos, a palavra de Deus ela é muito importante para nós. Porque é como sempre diz aquele ditado que diz assim, que quando a gente vai para a igreja e quando não presta atenção, quando não tem aquele dom de ir para a casa do Senhor, não estou dizendo que os irmãos têm dom, porque eu sei que os irmãos têm, porque se os irmãos não tivessem dom, os irmãos não iriam para a igreja, mas só que a casa do Senhor é como um quartel.
A casa do Senhor é como um quartel. Então, no momento que o pastor, o pregador está ali falando, está ali pregando o amor de Deus, falando do amor de Jesus Cristo, pregando a palavra, a igreja ela tem que estar ali atenta. A igreja ela tem que estar ali prestando bem atenção no que o pastor ou um pregador está falando. Então o que acontece? Na época de hoje, não existe mais isso. Na época de hoje, se um pastor está falando, alguns irmãos estão se levantando, outros estão passeando, outros não prestam nem atenção. Quando não estão andando, eles estão ali conversando um com os outros e não presta atenção naquilo que o pastor ou o pregador está falando. Então isso se chama, meus amados, igreja shopping. Igreja shopping, né? Agora, quando você vai ali com aquela expectativa, com aquele dom que diz assim, eu vou para a casa do Senhor, eu vou ouvir o que o meu pastor tem para me dizer, ouvir o que o meu pregador tem para falar hoje, eu quero ouvir Jesus falar naquele lugar. Porque assim, se algumas pessoas saíssem da sua casa e fosse para a igreja só para andar, para passear, ou mesmo para se levantar, ou para conversar, são pessoas que ali estão, meus amados, é que eu sempre falo, porque não adianta, por exemplo, você se estressa na sua casa. Vamos colocar esse exemplo. Você se estressa na sua casa. Aí chega numa terça-feira, que é um culto de oração, a igreja, os irmãos e todos que estão ali, pede oração pela igreja, pede oração pela sua família, pede oração pelas pessoas que estão perto ou longe de você. E ali você tem que abrir o seu coração. Tem que abrir o seu coração. Então o que eu quero falar para você, meus amados irmãos, que aí você pergunta, mas Carlos, você está falando da sua igreja? Que os irmãos ficam se levantando na hora do culto? Não, não é só da minha igreja. Não é só na igreja que eu congrego. É em qualquer igreja. É em qualquer igreja. Aí quando o culto termina, aí a pessoa fica naquele pensamento, meu Deus, o que foi pregado no culto hoje? O que foi falado no culto hoje? Por quê? Porque você, meu amigo, você, minha irmã, meu irmão, não prestaram atenção alguma. Vocês não viram nem que o Espírito Santo de Deus estava ali naquele lugar. Vocês nem viram também que o Senhor Jesus Cristo também esteve presente ali naquele lugar. Aleluia. É por isso que eu digo, meus amados irmãos, amados irmãos em Cristo Jesus, quando a gente sai da nossa casa, quando a gente quer ouvir a palavra do Senhor, tem que ser tipo um quartel. Tem que ficar atento ou atenta naquilo que é falado, que é pregado na casa do Senhor. Aleluia. É por isso que eu digo, meus amados irmãos, vamos aprender mais da palavra de Deus. É por isso que, às vezes, a nossa comunidade evangélica, hoje, ela está sendo tão escandalizada. Por quê? Porque não houve atenção, porque não houve tendência, porque não houve obediência. É por isso que eu falo para você, a igreja, ela não é uma igreja shopping, ela é a casa do Senhor.
Ela é a casa de Jesus, aonde a gente sai da nossa casa. A gente tem que aprender também, ouvir o que Deus tem para nos falar. Eu não falo só da minha igreja, não. Eu não estou falando de igreja nenhuma, não. Eu apenas estou falando para os irmãos que quando a gente sai estressado de nossa casa, a gente vai para a casa do Senhor para aprender. Eu não estou dizendo todos. Eu estou falando alguns. Aí, às vezes, a pessoa fala, eu me levanto por causa da minha criança. Gente, criança é criança. Criança é criança. Deixa a criança correr. Deixa a criança brincar. Porque eu sei que a qualquer minuto elas cansarão. A qualquer minuto, a qualquer segundo, elas ficarão cansadas. Mas nós que somos adultos, nós que somos filhos de Deus, nós que somos consagrados do poder pelo Espírito Santo de Deus, nós adultos temos que prestar atenção. Nós adultos temos que ouvir o que é transmitido para nós, o que está vindo do céu para nós. Porque eu vou te dizer uma coisa, já pensou se Jesus viesse hoje? Já pensou se Jesus viesse hoje? E a gente não tivermos ali na presença dele? O que é que Jesus vai pensar de nós? Aleluia. É por isso que eu digo, meus amados irmãos, vai dizer que vai ter muita gente que vai dizer, o tempo mudou. Nós não estamos mais naquela época do passado. Eu não estou falando de passado, eu estou falando de agora. Eu estou falando do momento que a gente se arrepende para os pés do Senhor. Eu estou falando para você, meus amados irmãos, que quando a gente abraça Jesus, quando a gente vai para a casa de Deus se consagrar, a gente que tem que estarmos ali, sentados, ouvindo o que Deus tem para falar conosco. Nós temos que ouvir o que Deus tem para falar conosco. Porque se a gente não ouvir o que Deus tem para falar conosco, é a mesma coisa da gente ter saído da nossa casa e ter ido para outra casa e não ter aprendido nada. É a mesma coisa da gente ter saído da nossa casa e ido para outra casa e ficar estressado do mesmo jeito. O que é que adianta, meu amado irmão em Cristo Jesus, minha amada irmã, você ouvinte da palavra de Deus, que está agora me ouvindo, me escutando através desse vídeo, eu quero falar para você que as coisas de Deus é muito sério. As coisas de Deus é muito sério. E hoje tem gente que brinca com as coisas de Deus. Tem pessoas que vai ali para a casa do Senhor só para passear. Essa é a realidade. Só para passear. Então não adianta você sair da sua casa e ir para a casa do Senhor, e quando chegar na casa do Senhor você está ali, andando para lá e para cá, não prestando aquilo que o nosso pastor fala, não prestando atenção naquilo que o missionário ou um pregador fala. Não vai adiantar. É por isso que quando eu não estou falando todos irmãos, eu não estou falando todos os irmãos, eu apenas estou falando daquelas pessoas que são inquietas, aquelas pessoas que não sabem ficar 1 ou 2 horas sentado, aquelas pessoas que não sabem ouvir a palavra de Deus, pensa que estou ali na igreja, eu já estou consagrado. Não, eu não estou consagrado. Por quê? Porque eu fui para a casa do Senhor, não prestei atenção na palavra de Deus, não prestei atenção naquilo que o pastor falou, não deixei o Espírito Santo entrar dentro de mim, não deixei Deus estar ali na minha presença. Então, meus amados irmãos em Cristo Jesus, eu sei que o tempo mudou.
Eu sei que nós estamos na era 22. Estamos no ano de 2022, desculpa. Nós estamos na era 21. Eu sei que tudo mudou. Mas isso não significa que você vai para a casa do Senhor, vai ficar andando para lá e para cá, né? E a única coisa que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: vamos para a casa do Senhor, mas com aquela intenção de aprender a palavra, com aquela intenção de